Você encontra um outro irmão e diz: não, sábado eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, ele não vem. Se eu não trabalhar, quem vai botar comida na minha casa? Quem é que vai pagar as contas? Percebe que ele está tomando o lugar de Deus? Ele acha que pelo fato dele trabalhar muito, pelo fato dele acordar de madrugada, pelo fato dele se estudar e se esforçar, ele vai ter aquelas coisas. Quando Deus diz, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, inútil vos será acordar de madrugada, comer pão de noite, sofrer todas as necessidades, porque Ele dá aos seus enquanto esses dormem. Então, se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele nos garante, é o Rei, é o Senhor de todo o universo que nos garante que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Falei para minha esposa: parei de me preocupar com meu filho. Meu filho é pastor, vocês conhecem. Mas um pastor vive de misericórdia de Deus. Não pense os irmãos que pastor vive de condições que a igreja possa dar, porque nenhuma igreja pode dar ao pastor. E nem o pastor está aí para explorar nenhuma igreja. Não é para isso. Então eu falava para o meu filho, desde muitos anos: filho, não dependa de igreja. Filho, tem uma outra. Aliás, tenho falado para os irmãos: filho, tem uma outra fonte de renda. E meu filho é um homem de fé. Eu acho que é um homem de fé. Meu pai, Deus vai me suprir todas as minhas necessidades. Don't worry, não se preocupe. E ele nunca quis pensar numa outra coisa que não fosse pregar o Evangelho. E faz cada loucura em Cristo, que vou te dizer. Ele teve um convite: vai embora. Abandonou tudo aqui. Pai, então me chamou para morar. Foi morar? Ele foi. Morar. Ficou 4 anos numa igreja, pastorou na igreja, organizou a igreja é uma bênção, está lá em Santa Luzia. Quanto tem alguns irmãos aí? 4 anos. Pregou a igreja, mais de 100 anos, uma igreja bonita, grande. Chamaram ele para uma igreja, ali perto de Alcântara, na rua principal. Olha, aqui a gente vai te dar, na época, R$2.500. Ele falou: não quero. Eu quero ficar só um período interino. E chamou um outro pastor para ficar lá. Diz: meu filho, você está perdendo uma bênção. Pai, sossego. Não foi para ele, chamou para uma outra igreja, para lá dentro do jardim de Alcântara. Lá ficou mais 2 anos. E a igreja dava tudo para ele. Tudo para ele. Não. Chamado lá para Roraima. Digo: meu Deus, onde é que esse menino vai se pegar? Depois foi para São Paulo. Depois trouxeram ele para o Rio de Janeiro. Nunca se preocupou com bens materiais. Eu que me preocupo. Eu confesso aos irmãos: a minha fé tem sido alimentada por aquele missionário. Ele tem sido uma bênção nas nossas vidas. E na vida de muita gente. E eu quero orar sempre por ele, pedir que Deus nos dê uma festa, porque não se preocupa com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal, diz a palavra de Deus. Jesus falando em Mateus 5, de que as árvores, as flores, que são frágeis, que não semeiam, nem plantam, nem preparam o terreno, nem colhem, vosso Pai Celestial sustenta. Por que você está preocupado com o que você vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir? E essa é a nossa preocupação, todo ser humano. Como é que vai ser o meu futuro? Mas a Bíblia diz o seguinte: vosso Pai Celestial as sustenta, e vocês devem buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, e aí todas essas coisas vêm de rebote, vos serão acrescentadas. Eu tenho experimentado isso também na minha vida nos últimos anos. Tem sido muito abençoado. Mas o que tem acontecido com muitos
irmãos nossos têm perdido muitas bênçãos porque não têm dado compromisso ao reino de Deus, não têm buscado o reino de Deus em primeiro lugar. A gente tem buscado a satisfação da família, o gozo material, os prazeres do dia a dia, e temos nos esquecido que Deus tem para nós muito mais coisas. O apóstolo Paulo em Efésios diz que ele não pôde falar muito aos crentes porque eles se portavam, em Efésios capítulo 5, 11 e 12, como meninos que precisam de um leitinho, meninos que só querem comer leitinho, não pode comer comida sólida. Não posso dar algumas coisas para você mais sólidas, ou seja, não posso dar um compromisso maior. Ontem nós tínhamos um compromisso lá, um compromisso lá, mas compromisso de esporte é compromisso. Tudo que a gente colocar como voto é compromisso. Antônio Carlos Coutinho disse: meus irmãos, vamos fazer um voto, vamos, aqui tem uma área, dia 31, se Deus quiser fazer um relatório, vamos botar aquele texto. Eu não sei quantos vai se comprometer para que estejam aqui. Eu confesso, gosto muito da ideia, mas eu tenho uma ideia, porque é muito ruim quando a gente se compromete e não pode cumprir, ou não quer cumprir. Às vezes você não pode, e a gente tem que respeitar, porque nem tudo acontece do jeito que a gente quer. A gente tem compromisso, a gente é tomado por acidentes do dia a dia, condições que são superiores à nossa vontade, e você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Eu gostava muito que o pastor Panini dizia, as pessoas dizem, eu não pude estar na igreja, mas eu estou lá em espírito. O pastor Panini dizia, eu não quero ninguém espírito aqui. Se eu não tiver de corpo presente, não vem. Você não pode estar espírito lá, não é bom. Tem que estar de corpo presente, por inteiro. Então, às vezes, Antônio Carlos, eu fico preocupado. Até que ponto eu estou instigando pessoas a fazer as coisas que eu quero e não que elas querem? Essa é uma preocupação que eu tenho. Porque no reino de Deus tem um princípio. E os batistas adotaram esse princípio como um proceder mesmo. Chama-se princípio da voluntariedade. Pelo princípio da voluntariedade, ninguém é obrigado a nada. No nosso meio e para Deus, qualquer coisa que for além de uma vontade de Deus não é legal. Tem aí uma programação que nós vamos fazer lá, Água da Vida. Se veio um montão e veio no primeiro dia, foi ótimo, nós estamos ali com Barreto. Irmão Osvaldo estava lá, Toquinho estava lá, Daniel estava lá, Beto estava lá, o pastor estava lá, o Léo estava lá, um montão de pessoas estavam lá. As senhoras, passaram senhoras lá, a esposa do Luiz Takahashi, estavam lá. E aí a gente vai ver depois aquela animação, às vezes, vai arrefacendo, vai acabando. E a gente, graças a Deus, no reino de Deus, é assim: se tiver 2 pessoas, é uma igreja, né? Bonito isso, né? Se tiver 100, ótimo, aleluia. Se tiver 2, ótimo,